Olá, tudo bem? Começamos agora mais uma edição do nosso Estilo e Saúde. Olha, quem tem orelhas de abano, gente, sabe como é difícil enfrentar as piadinhas e comentários maldosos que surgem ainda na infância. O problema atinge cerca de 5% da população branca e causa desequilíbrio na harmonia do rosto. Para crianças em fase escolar, isso pode ser um grande tormento, eu diria até um trauma. Quem está aqui comigo é Alan Landerk, especialista em cirurgia plástica e autor do livro Cirurgia Plástica Manual do Paciente. Ele nos fala sobre a cirurgia para corrigir a orelha de abano e suas indicações. Mas antes da conversa, eu convido você a assistir uma reportagem comigo. Acompanhe. João Pedro começou a sentir o peso do preconceito dentro da escola aos 9 anos de idade. As orelhas de abano eram motivo de gozação diariamente. Tinha umas pessoas que não achavam legal assim, e ficavam falando, nossa, que orelhudo, sei lá o quê. Para tentar esconder as orelhas, ele deixou o cabelo crescer, passou a usar boné e se tornou uma criança mais tímida. Não queria mais cortar o cabelo e chegou a falar mesmo que queria cirurgia, que tinha vergonha da orelha. A orelha de abano é uma característica genética que atinge 5% da população mundial. Esses são os tipos mais comuns: abano por apagamento, aumento da concha ou os dois juntos. O doutor Mauro Speranzini já atendeu muitas crianças. A maioria chega com problemas de motivação e autoestima. Muitas vezes, os pais demoram a perceber o que está angustiando os filhos. Muitas vezes a mãe não reconhece que o filho tem orelhas de abano, porque, como você sabe, para as mães os filhos são muito lindos. As que reconhecem e percebem que a criança passa a ter um comportamento agressivo, dificuldades na escola, ela deve, numa conversa com seus filhos, identificar se existe algum problema com o seu corpo. Alessandra aceitou o pedido de João Pedro. Foi só depois da cirurgia que ela descobriu algumas barbaridades que o menino ouviu dos colegas. Estava conversando e eu falei, eu vou operar a orelha, né? Falaram assim, por que em vez de você operar, você não arranca? E qual foi sua reação? Não falei nada. Fiquei quieto. Esse tipo de agressão pode deixar marcas profundas. É o que explica esta psicóloga. É muito comum desenvolver fobia social, depressão, síndrome do pânico. Eles têm muita angústia. É isso mesmo, né? Tem que cuidar de tudo isso também. Olha, gente, esse aqui é o livro do Dr. Alan Landecker, é isso? Estou pronunciando certo? Cirurgia Plástica, Manual do Paciente. Tem muita coisa interessante aqui, né, doutor? Tem muita coisa interessante. Você faz em toda a parte do corpo? É um cirurgião que faz tudo? Plástico em toda a parte do corpo? Sim, minha especialidade é rinoplastia, mas realizo todas as cirurgias plásticas, sim. Bom, vamos falar um pouquinho então da orelha de abano. Você acha que realmente atrapalha muito? A criança, por exemplo, sofre com piadinhas maldosas no período de escola. Você acha que, sendo assim, é a idade talvez ideal, a fase ideal para se fazer a cirurgia, para se consertar já? Não, com certeza. A criança, enfim, você está numa fase de desenvolvimento de personalidade e a criança, nesses primeiros anos, ela vai ter experiências que vão nortear o resto da vida dela. Então, experiências traumáticas nessa idade podem ser devastadoras até no futuro para a autoestima, né? Enfim, a autoestima está em construção. Então, é uma cirurgia absolutamente indicada para as crianças e hoje, inclusive, realizamos essa cirurgia precocemente, né? Até antes da criança começar a escola. Então, antigamente ela era feita mais por volta dos 5, 6, 7 anos de idade. Atualmente a gente realiza com 4 anos porque você já resolve o problema antes da criança entrar na escola. Então, ela não vai nem ficar sujeita a essas gozações de colegas, etc. Então, não vai ter esse abalo ou esse ataque à autoestima. A pessoa já nasce com esse problema, porque assim, você que está em casa, a gente ouve falar muito, por exemplo, o bebezinho, né? Tem gente que fala, tem que ficar fazendo assim no narizinho para ficar fino, botando a orelhinha para não ficar dobradinha no travesseiro, tem que botar a criança com a orelhinha direitinha na hora de dormir. Isso tudo influencia ou é só conversa? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Na verdade, nas primeiras 72 horas de vida, o bebê ainda tem uma alta concentração de estrógeno circulante que vem da mãe, né? Então, nesse momento, essa alta quantidade de estrógeno, ela torna as cartilagens maleáveis. Então, se for detectado
né, a orelha em abano quando a criança nasce, é possível você esparadrapar, né, ou fixar as orelhas, né, e resolver isso, né, resolver o problema apenas com essa esparadrapagem. Mas isso tem que ser feito dentro das primeiras 72 horas, por causa dessa quantidade alta de estrógeno. De onde se conclui, então, que a pessoa que vai ter orelha de abano nasce com orelha de abano. Já é uma coisa que nasce com isso. Em geral, sim. Entendi. Em geral, sim. Então, é muito importante, como metade dos pacientes tem essa herança genética, né? Quer dizer, se os pais têm, enfim, existe uma chance de pelo menos 50% da criança ter, é importante ficar atento, né? Caso a criança nasça com isso, você pode, desde que seja dentro das primeiras 72 horas, realizar essas manobras conservadoras, ou seja, não cirúrgicas, né, de esparadrapagem e resolver o problema sem uma cirurgia eventual depois de 3 ou 4 anos. Então é genético 50%, é 50%. Isso? Olha, não sabia. Nós temos umas imagens aí, vamos dar uma olhadinha. Olha ali, queria que o doutor comentasse para a gente. Como foi dito na reportagem anterior, a orelha em abano você pode ter 2 problemas. Normalmente, enfim, você pode ter só um problema ou os 2 problemas juntos. Um dos problemas é a hipertrofia da concha, né, que faz com que a orelha se afaste do crânio, né? E o outro problema é uma falta das curvas naturais da orelha, que fazem com que essa parte superior fique em abano. Então, alguns pacientes têm só um desses problemas e outros têm os 2, né? Os 2 problemas simultaneamente. Então, a conduta cirúrgica vai depender do que cada paciente apresenta no seu quadro clínico. Eu ouvi falar que, por exemplo, se você tem a orelhinha aqui em cima, né, de abaninho, sei lá assim, mas dá um pontinho aqui e fecha. Mas tem que fazer um corte atrás também, é isso? Sim. Pode fazer só o pontinho ou sempre tem que ter o cortinho atrás? O cortinho atrás sempre existe porque você tem que ter acesso, né, às cartilagens. Então, esse pontinho que você está dizendo, ele consiste basicamente de você usar um ponto para moldar essa cartilagem. Então, você tem que ter acesso à cartilagem. Então, para isso, você tem que passar pela pele. Então, praticamente todas as otoplastias envolvem alguma incisão na parte posterior ou atrás das orelhas. Que é aquela foto que a gente estava vendo agora, né? Exato, aquela imagem. Exatamente, aí está a incisão. Então, hoje a gente posiciona essa incisão não exatamente no sulco da orelha. A gente faz essa incisão como está mostrado na imagem, mas na parte de trás da orelha mesmo, porque assim a incisão fica mais escondida, né, do que quando ela está no sulco. Porque posicionada no sulco, ela pode acabar migrando e ficar um pouco mais visível. E é mais comum em meninas ou meninos? Tem essa diferenciação? Não acredito que tenha. É uma cirurgia demorada? Quanto tempo demora o procedimento? Olha, em cirurgia plástica existe o perfeccionismo. Então, enfim, a gente brinca que cirurgias rápidas não são necessariamente as melhores, né? Então, é importante que o cirurgião realize a cirurgia com bastante capricho, né? Então, assim, em média, o normal é que essa cirurgia dure de 30 a 60 minutos por orelha. Então, o procedimento inteiro vai demorar de 1 a 2 horas. E a recuperação? Então, a recuperação, o resultado final de uma otoplastia é por volta de 2 a 3 meses, né? Então, obviamente, haverá um inchaço, né, nos primeiros dias e primeiras semanas. Esse inchaço vai diminuindo gradualmente com o tempo, de forma que com 2 a 3 meses você já tem as curvas naturais da orelha formadas, já sem o inchaço. Sim. Essa cirurgia, basicamente, você realiza a incisão na pele, né, você descola a pele, você realiza os pontinhos de moldagem, né, para fazer as curvas naturais da orelha, você tira a cartilagem se necessário, e aí você vai fechar essa pele com pontos bem delicadinhos. Então a cirurgia envolve mais ou menos esses passos. Agora, outros detalhes importantes da recuperação, a gente sempre utiliza uma faixa elástica, tipo uma faixa de bailarina, né, que fica por volta de 1 a 2 semanas, 24 horas por dia, em posição, e depois mais 1 ou 2 semanas, 12 horas por dia. Então a ideia é você fixar os tecidos que você posicionou, né? Enfim, ajudar eles a serem fixados no local. Mas em geral, com as técnicas atuais, não é uma cirurgia de recuperação muito prolongada ou sofrida. Nas imagens aí nós vimos então, né, o menininho com a orelhinha de abano, essa imagem que você está vendo aí, onde está sendo realizada a cirurgia com esse pequeno corte atrás, e depois tem uma outra imagem também que mostra, olha aí, ó, o procedimento feito e o resultado, que é sempre muito bacana, né? A gente percebe uma diferença muito grande, até no rosto da pessoa, né? Fica tudo mais bonito, né? É uma cirurgia fenomenal, porque
você consegue um resultado espetacular do ponto de vista de estética e é muito legal você ver como a pessoa, enfim, melhora após a cirurgia, né? Enfim, existe um conforto muito mais significativo com a autoimagem e, enfim, é muito legal ver também a criança no consultório sorrindo e feliz depois da cirurgia. Você acha que mais crianças têm esse incômodo, assim, começando a ficar jovem, adolescente, ou a pessoa mais velha também te procura para fazer esse tipo de cirurgia? É curioso que recebemos pacientes de todas as faixas etárias, né? Enfim, às vezes vem adultos jovens falando, nossa, sempre foi o meu sonho trauma. Fazer, sempre foi meu trauma e agora eu resolvi fazer. Vem também crianças, né? Agora, o mais comum mesmo são crianças ou adolescentes, né? Adultos jovens é um pouco mais raro, agora crianças e adolescentes são, acredito, a faixa etária mais comum. Ok, continuamos o nosso papo daqui a pouquinho. Intervalo, eu te espero na volta. Até já. Voltamos com o nosso Estilo e Saúde, falando agora da orelhinha de abano, gente, né? Já demos algumas dicas aí para você que está em casa, já dissemos que a criança se incomoda muito mais, apesar de procurar o Dr. Alain durante toda a vida, mas nessa fase infantil é muito mais, né? E até a chance de fazer o resultado ser melhor é maior também, você acha, doutor? Eu acredito que, assim, tenho a firme convicção que essa cirurgia deve ser realizada o mais precoce possível, justamente para evitar aquele abalo de autoestima que conversamos anteriormente. O fato é que com 4 anos, cerca de 90% a 95% do crescimento da orelha está completo. Então você pode realizar a cirurgia de uma forma muito segura já nessa idade com 4 anos. Então eu não vejo justificativa para esperar mais, né, do que isso e sujeitar o ser humano, né, que você vai gerar um ser humano, né? Sim. Eu não acredito que haja justificativa para você atrasar essa cirurgia e fazer com que esse ser humano sofra traumas psicológicos decorrentes da orelha em abano. Agora, é necessária a internação em hospitais ou é uma cirurgia que pode ser realizada em clínicas? Essa é uma pergunta muito boa, porque ela diz respeito a qualquer cirurgia plástica. Então, cirurgia plástica é uma especialidade muito séria e que tem riscos de complicações que podem ser devastadoras e muito difíceis de corrigir. Então, uma coisa que a gente sempre comenta é a necessidade de segurança, né? Então, toda e qualquer cirurgia plástica deve ser feita com segurança. Então, isso quer dizer, ou num hospital que tenha UTI, e se for numa clínica, que essa clínica possua toda a infraestrutura exigida pela vigilância sanitária. A minha opinião pessoal é que em hospitais é melhor, porque você tem mais retaguarda, mais estrutura caso haja alguma complicação. Problema, né? Agora, a realização dessa cirurgia em clínicas, sem aparelhagem, sem monitorização, na minha opinião, é altamente condenável pelo risco de complicação. Existe alguma contraindicação para a cirurgia? Contraindicações para a cirurgia, elas dependem do estado geral do paciente. Então, pacientes que possuem alguma condição que faça com que a anestesia tenha algum risco de vida, esse tipo de coisa são as contraindicações. Mas em adultos ou crianças saudáveis, sem antecedentes, sem problemas de saúde graves, e ainda mais com as técnicas refinadas de anestesia que a gente tem hoje, os medicamentos são cada vez mais seguros, é muito difícil você encontrar alguém que não possa se submeter a essa cirurgia. E existem pessoas que te procuram, por exemplo, querendo fazer a cirurgia que você acha que, bom, de repente não é para tanto, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que é médico e ele disse, Amanda, o problema é que se você, né, gruda, dá o pontinho aqui e você não tem uma orelha de abano, alguma coisa que te incomoda, pode essa parte aqui ficar mais visível e vai ficar feio, né? Existem pessoas que te procuram mesmo não tendo tanta necessidade, ou seja, não tem uma orelha tão grande. Com certeza. O consultório do cirurgião plástico, ele tem vários tipos de paciente que te procuram. Desde aqueles que têm uma deformidade óbvia que precisa ser corrigida, até pacientes, como você diz, que vêm com problemas muito pequenininhos e que muitas vezes não vale a pena você fazer uma cirurgia e expor o paciente ao risco de não dar certo. Então, o que é importante, o cirurgião plástico precisa ser extremamente ético e precisa saber dizer não. Então, um bom cirurgião é aquele que muitas vezes se recusa a operar porque, a relação risco-benefício não é adequada ou não é favorável ao paciente. Mas e aí, se incomoda? Se aquele pouquinho que ela está em abano incomoda, qual que é a solução? Então, se existe uma indicação cirúrgica, o paciente
deve ser operado. Agora, obviamente, é importante que essa cirurgia seja realizada de forma correta do ponto de vista técnico. Então, a gente entra então no bate-papo de como que você escolhe o médico, né? Então, o que sempre orientamos o paciente é que o principal fator que determina o sucesso de uma cirurgia plástica é a escolha do profissional. Então, quanto mais qualificado, quanto mais especializado for o profissional, maior é a chance de que a cirurgia dê certo. Então, mesmo aquele pontinho que você está falando, aquela coisinha bem discreta, se você pegar um médico que é bem formado, enfim, as chances de sucesso são enormes. Entendi. Existe o risco de desenvolver queloides nesse tipo de cirurgia também ou mínimo? É muito raro, né? Como eu falei, essa incisão é posicionada atrás da orelha, né? Ela deve ser o fechamento deve ser uma sutura extremamente delicada, com fios de boa qualidade. Dessa forma, é bastante raro aparecerem problemas de queloide após a autoplastia. Bom, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho na volta eu vou perguntar aqui para o doutor se é possível corrigir aquelas pessoas, mulheres que usam brincos pesados e rasgam a orelhinha, sabe? Como é que a gente corrige isso? Será que é simples? É daqui a pouquinho, te espero na volta. E aí, doutor, quem teve a orelha rasgada pelos brincos, como é que é para corrigir? Então, esse problema a gente denomina fissura, né? Então, assim, você pode ter uma fissura completa, que é quando rasga totalmente o lóbulo, ou uma incompleta, quando você tem, enfim, o orifício, que acabou se estendendo e está quase já rompendo totalmente o lóbulo. Então, assim, é absolutamente possível corrigir isso. Basicamente, você vai cortar em volta do orifício, né? E então você vai retirar aquela região doente e você vai fazer suturas bem delicadinhas, unindo pele sã com pele sã. Ah, não dá para dar uns pontinhos só e fechar? Não, você tem que retirar aquela área, porque já está epitelizado o buraco, né? Então você tem que retirar, enfim, as bordas, inclusive, desse buraco e fazer uma sutura nova, borda a borda, com uma pele sã. E agora, existem algumas nuances muito importantes em relação ao que você perguntou. A primeira delas é que, nesse local onde você fez a sutura, você vai formar uma cicatriz. Então você não pode furar a orelha novamente naquele local, porque a resistência dessa região da cicatriz nunca é igual à resistência da pele. Então, se você furar novamente naquela região de cicatriz, você pode ter uma recidiva dessa fissura de uma forma mais até acelerada. Então, o que a gente diz é isso: quem tem fissura, você precisa furar a orelha num outro local do lóbulo, ou seja, num local de pele sã. Outra coisa interessante é que a gente aproveita essa pequena cirurgia da fissura, aproveita a anestesia em muitas pacientes para já furar a orelha, né? E a paciente já sai então com a fissura suturada e o novo brinco num outro local. E o que a gente diz, a gente procura sempre orientar os pacientes: você deve usar brincos sempre de altíssima qualidade. Enfim, de ouro puro, de metais puros. Isso serve, desculpa te interromper, mas só para complementar a tua resposta, para piercing também? Os piercings de orelha que colocamos aqui ou aqui em cima, eles são prejudiciais? Sim, então, não são prejudiciais desde que você use metais de boa qualidade. Então, metais de bijuterias que tem muito níquel ou metais que, digamos, são menos puros, né, podem levar a um maior risco de infecção, etc. Então, quando a gente fura novamente a orelha, a gente usa sempre um brinco pequenininho de ouro, né, de ouro branco ou ouro comum, né, enfim, desde que seja uma coisa pura, e você deixa esse brinco no local com uma orientação do paciente não retirar por 1 mês. Né? Então, o paciente vai ficar 1 mês com aquele brinco no local e dessa forma você já sai com a orelha furada e não vai ter dor depois para furar a orelha novamente. Bom, hoje nós falamos aqui, gente, sobre as pessoas que têm a orelha de abano, orelha, né, que tomou um formato que é mais para fora, tal, foi o que a gente explicou. A gente não falou da pessoa que tem aquela orelha grande, aquela orelha que precisa, de repente, de uma cirurgia. A gente estava conversando aqui no intervalo, você acha que esse tipo de cirurgia, costumeiramente, não dá certo? Então, não é que não dá certo, mas cirurgias para diminuir realmente o tamanho das orelhas, elas necessitam de cicatrizes ou incisões que vão invadir a face anterior, que é a face visível da orelha. Entendi. Então, aí sim existe um risco maior de você ter problemas com queloide, cicatrizes que são inestéticas e podem acabar estigmatizando ou evidenciando, né, que essa pessoa fez a cirurgia. Então, são cirurgias que são muito menos realizadas. Uma exceção
em pacientes mais velhos, enfim, pacientes idosos tendem a ter um lóbulo da orelha muito grande. Então é possível realizar cirurgias de redução do lóbulo com bastante sucesso e cicatrizes extremamente favoráveis. Muito bom. Bom, qualquer outra dúvida, você encontra algumas respostas também aqui no livro do Dr. Alan, Cirurgia Plástica, Manual do Paciente. Tem tudo aqui, ele fala de todos os tipos de cirurgia. Né, doutor? Tem um pouco de tudo aqui. Esse é um livro muito interessante porque o objetivo dele é realmente ajudar as pessoas que procuram a cirurgia plástica. Então, o que procuramos fazer foi, nessa primeira parte do livro, ilustrar aspectos gerais sobre cirurgia plástica, tipo riscos, como escolher o médico, anestesia, etc. E na segunda parte a gente colocou os capítulos especificamente, uma pequena introdução, como que a cirurgia é feita, e ainda orientações pré- e pós-operatórias extremamente detalhadas. Então a ideia é realmente ajudar os pacientes a escolherem bem os seus profissionais e que eles tenham um índice de sucesso maior na cirurgia plástica. Obrigada pela entrevista, viu? Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, espero que você tenha gostado. A mensagem que eu deixo para você hoje é a seguinte: você não comete o mesmo erro 2 vezes. A segunda vez que você faz não é mais um erro, é uma escolha. Pensa nisso, tá? Obrigada pela companhia, até a próxima. Record News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau.